Bom, vamos lá, galera, para a parte mais importante. A gente pegou toda a teoria lá de associação em paralelo, agora a gente vai aplicar em um exemplo para ver como é que funciona. Show de bola? Então, olha esse circuitozinho aqui. Eu tenho uma bateria, 3 resistores, tá? Primeira pergunta, estão associados de que maneira? Em paralelo. Por que, Lincoln? Porque a bateria emite a corrente e essa corrente chega neste ponto. Qual é o nome desse ponto? Lincoln, chama-se nó, não é o ponto que vai dividir as correntes. Então vai vir uma parte da corrente para cá, I1, uma parte para cá, I2, e uma parte para cá, I3, beleza? Então nós teremos aqui I1, I2 e I3. Beleza? Aí ele dá o seguinte, fala que a resistência 1 vale 3, a resistência 2 vale 6 ohms, a 3 vale 2 ohms e a diferença de potencial aqui vale 30 volts, né? A bateria tem 30 volts. Beleza, eu gosto de marcar os pontos, ó. Eu chamo aqui de ponto A e aqui tem um elemento, então esse ponto é outro ponto, B. Então eu vou dizer o seguinte, que a DDP entre os pontos A e B são 30 volts. Então, tudo que estiver ligado entre A e B vai ter 30 volts. Então, olha só. Daqui para cá, eu digo que é A também. Aqui é A também. Aqui é A também. Aqui é A também. Aqui é B, não é? Então, aqui é B também. Aqui B. Aqui B. E aqui B. Show de bola? E aí, o que eu consigo perceber aqui? Que tudo que está ligado entre A e B tem a mesma DDP. Paralelo, tudo que está em paralelo tem a mesma DDP. Paralelo. Show? Vamos ver o que ele pede. A resistência equivalente. Show. Eu poderia fazer 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar primeiro aqui, ó, e calcular o REC só do R1 com R2. Só do R1 com R2. Olha só. Só desses dois, primeiro. Lincoln, como que eu calcularia o REC só do R1 com o R2? Ué, dois resistores em paralelo, a gente usa o produto pela soma, não é? Olha como é que ficaria. Chamar isso aqui de REC 1. Ficaria como? O produto R1 vezes R2 dividido pela soma deles, correto? Que seria quem? R1 mais R2. E aí vamos brincar um pouquinho aí, ó. R1, a questão falou que vale 3. 3. R2 vale 6. Então R2 vale 6. 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. 3 vezes 6, 18. E 3 mais 6, 9. Logo, esse REC aqui, que nós estamos buscando, REC 1, é igual a quanto? É igual a 2 ohms. O que isso quer dizer? Essa é a resposta? Não. Quer dizer que eu posso substituir os dois resistores R1 e R2 por um resistor de quanto? Por um resistor de 2 ohms. Ah, tá, Lincoln, acho que eu entendi. Se eu tirar eles e substituir por um único resistor de 2 ohms, o circuito ele ficaria mais ou menos assim, ó. Tu tem aqui um resistor, que é o REC 1, 2 ohms, que esse aqui eu não mexi, né? Não mexi. Então aqui eu tenho o R3, correto? E aí a bateria aqui, ó, ligada. Perceba aqui o detalhe. O REC desses dois está em paralelo com o R3, não é? Dois resistores em paralelo. Esse cara é 2, a gente já sabe, e esse cara aqui também são 2 ohms. Dois resistores em paralelo e iguais, ou seja, paralelos e iguais, a gente tem uma fórmula para calcular, não é? Temos sim, como é que nós calcularíamos? Então, deixa eu tirar esse rabisco daqui. Nós poderíamos dizer, então, que o REC do circuito todo seria, olha aqui, ó, o REC desse circuito todo, se são dois resistores iguais, seria R em paralelo sobre N. Eu tenho um resistor de 2 ohms
eu tenho dois resistores de 2 ohms. São 2 é a resistência e quantos resistores eu tenho? 2. De 2 ohms em paralelo. Logo, o REC do circuito seria igual a 1 ohm e 1 segredo. Olha que bonito. Lincoln, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso substituir esses 3 resistores aqui por um único resistor de quanto? Por um único resistor de 1 ohm. Ou seja, aqui, ó, o circuito ficaria assim, ó, que fica mais bonito. Deixa eu colocar aqui, desenhar. É um circuito equivalente, né? O circuito que todo circuito quer ser. Um resistor e uma bateria. Ficaria algo mais ou menos assim, ó. Aqui. Ou seja, a bateria aqui e aqui é o REC. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Show de bola! Aí, vamos lá. Esse é o circuito. Vamos deixar ele quietinho aqui. Ele pergunta DDP de cada resistor. Gente, essa aí é mole demais, não é? Essa aí é mole demais, porque tudo em paralelo tem a mesma DDP. Tudo em paralelo tem a mesma DDP. A DDP entre A e B vale quanto? 30 volts. O R1 está conectado de quais pontos? A e B. Então o R1 tem quanto? 30 volts. Então, ó, vou colocar de vermelho aqui, ó. A DDP do R1 é igual a, que é a mesma DDP do R2, porque está em paralelo, que é a mesma DDP do R3, que está em paralelo também. E todos eles têm a DDP de quanto? 30 volts. Paralelo. Show de bola? Paralelo. Caraca, Lincoln, que legal, que legal, que legal mesmo. Então, estou entendendo. Tudo em paralelo tem a mesma DDP. Ele não pediu, mas se eu quisesse calcular a corrente I, essa corrente total do circuito, como que eu faria? É só vir para esse circuito equivalente aqui, ó. Aqui é o I. Pronto. Como que eu calcularia aqui? Eu usaria o famoso U, que é igual ao quê? AR vezes o I. U é a DDP aqui, que vale quanto? 30. O R é o REC, não é o REC, é 1. E o I é o que nós queremos. Logo, esse I valeria 30 ampere. Caraca, legal. Então, como ele quer aqui nascer a corrente em cada um dos resistores, eu ficaria o seguinte, ó. Tem 30 ampere vindo aqui. Então, vai dividir. Uma parte desses 30 vai vir para cá, uma parte desses 30 vai vir para cá, uma parte desses 30 vai vir para cá. A letra C pede a corrente elétrica em cada resistor. A corrente em cada resistor. Lincoln, como que eu faço para encontrar a corrente elétrica em cada resistor? Gente, para a gente encontrar a corrente elétrica em cada resistor, é muito simples. Eu só preciso aplicar a primeira lei de Ohm, só que para cada resistorzinho desse, tá bom? O que eu vou fazer aqui, ó, para limpar um pouquinho a tela? Eu vou tirar essa parte do enunciado aqui. Chegar isso aqui um pouquinho para cima. Você com certeza já printou lá no início. E aí eu vou resolver a C aqui, ó. Que ele quer a DDP em cada resistor. Para ter a DDP em cada resistor, nós vamos aplicar a primeira lei de Ohm em cada resistor. Beleza? A primeira lei de Ohm em cada resistor. Como que vai ficar aplicando a primeira lei de Ohm em cada resistor? Vamos lá. Primeiro no R1. O R de R1 é igual ao próprio R1 vezes a corrente que passa por ele, que eu vou chamar de I1. Olha como é que vai ficar essa brincadeira aqui. Vou fazer aqui mesmo. Ó, qual é a DDP em R1? É de A para B, 30, não é? 30, que é igual ao R1. Quanto que é o R1? 3 vezes o I1. Não precisa de muito esforço para ver que esse 3 dá um duplo twist escarpado para o outro lado e vai fazer com que o I1 seja igual a 10 ampere. Então, ó, veio 30, para cá dividiu, foi 10 ampere. Vamos ver no 2. O de R2
será igual ao R2 vezes quem? Vezes o I2. A DDP no R2 é de A para B, igual de todo mundo, 30. O R2 ele vale 6, que era o I2. O I2 vai valer 30 dividido por 6. O I2 vai valer quanto? 5 ampere. Tudo bem? Então, veio 30, dividiu para cá, veio para cá 10, para cá 5, para cá. Precisa fazer a conta? Nem precisa, né? Claramente, ó. Se veio 10 para cá, 5 para cá, o I3 vai valer quanto? 15 ampere. Porque divide de maneira ali, divide de forma que a corrente toda se distribui. Lincoln não levei fé, que são 15 ampere. Ué, faz aqui, ó. O 3 será igual a R3 vezes o I3. Ó, qual é a DDP no resistor 3? 30. Quanto que é o R3? O R3 vale 2 e 3. Logo, o I3, de fato, vale quanto? 15 ampere. Então, olha que interessante. Vê se não bate tudo. A DDP é igual. Todo mundo aqui tem quanto de DDP? 30. 30 volts, 30 volts. Show? E a corrente ela se distribui. A corrente total é 30. Para cá vem 10, para cá vem 5 e para cá vem 15. Então é isso que é um circuito em paralelo. Show de bola? Minha sugestão é que você pause, volte o vídeo, pause o vídeo e tente fazer isso tudo de novo para que você veja se você entendeu cada detalhezinho. Show de bola? Um grande abraço e até a próxima aula.